Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que é discernimento? Você já ouviu falar sobre discernimento? Eu gostaria de ler um pouquinho com vocês lá no Guia de Estudo das Escrituras. Discernimento é entender ou conhecer alguma coisa pelo poder do Espírito. O dom do discernimento é um dos dons do Espírito. Inclui percepção do verdadeiro caráter das pessoas e da origem e significado das manifestações espirituais. Está lá no Guia de Estudo das Escrituras. Mas por que eu estou iniciando esse vídeo falando um pouco sobre discernimento? Porque eu fiquei pensando, essa semana no Vem e Segue-me, nós estudamos alma, do capítulo 5 até o capítulo 7. Né? E durante esses 3 capítulos, nós vimos que Alma ele deixou a cadeira de juiz, né, para se dedicar única e exclusivamente ao Evangelho, a ajudar os membros da igreja, ajudar aqueles que não conhecem a igreja a conhecer o Evangelho. Né? E até porque nesse período, lá em Zaraela e em outras cidades, o pessoal estava se afastando da igreja, os membros eles tinham amadurecido no que diz respeito ao orgulho, né? Eles estavam maltratando uns aos outros, estavam cometendo muitas iniquidades, e isso estava trazendo muita tristeza para a Alma. E a Alma decidiu, não, eu vou deixar a cadeira de juiz e vou trabalhar única e exclusivamente como sumo sacerdote da igreja, o profeta da igreja. Eu vou ensinar esse povo. E ele foi, a princípio, nesses capítulos, ele foi ensinar em Zaraela, inicialmente, em Alma 5, e depois ele foi ensinar na cidade de Gideão, em Alma 7. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, bom, Alma ele poderia muito bem preparar um tema, preparar um discurso, preparar uma mensagem, e a mesma mensagem ele compartilhar tanto em Zaraela, como compartilhar na cidade de Gideão. Só que ele não fez isso, Ele compartilhou mensagens diferentes na cidade de Zaraela e na cidade de Gideão. Mas por que isso? Por quê e o que isso tem a ver com discernimento? Né? Então vamos lá em Alma, no capítulo 5, versículos 50 a 52. E diz o seguinte, e assim diz o Espírito, isso foi Alma falando ao povo de Israel. E assim diz o Espírito, arrependei-vos todos vós, confins da terra, porque o reino do céu está próximo. Sim, o Filho de Deus vem em sua glória, em sua força, majestade, poder e domínio. Sim, meus amados irmãos, digo-vos que o Espírito afirma, eis a glória do Rei de toda a terra, e também o Rei do céu muito breve brilhará entre todos os filhos dos homens. E no versículo 51, e também me diz o Espírito, sim, clama com voz potente, dizendo, vai e dize a este povo, arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podereis de modo algum herdar o reino dos céus. E no versículo 52, e torno a dizer-vos que o Espírito afirma, eis que o machado está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Assim, o fogo que não pode ser consumido, um fogo inextinguível. Ouve e lembrai-vos de que o Santo o disse. O que eu gostaria de chamar a atenção em relação a essas escrituras que Alma falou, ou essas palavras de Alma ao povo de Israel. O povo de Israel estava cometendo muitas iniquidades, eles estavam muito orgulhosos, a igreja não estava prosperando, pessoas não estavam querendo se filiar à igreja porque viam que os membros tinham um comportamento pior aos que não eram da igreja.
E Alma, ele fez questão de frisar que quem estava ensinando ali era o Espírito. Muitas vezes aqui nessas escrituras você vai ver, assim diz o Espírito. O Espírito afirma. O Espírito afirma, e ele fala isso por mais de 2 ou 3 vezes. O que eu quero que todos nós possamos entender é o seguinte: ele levou a mensagem que era necessária para o povo de Israel. Foi dura? Talvez. A mensagem ela é dura para aqueles que não estão guardando os mandamentos do Senhor. E ele levou a mensagem específica para o povo de Israel. Mas agora nós vamos lá, depois que ele discursou, depois que ele falou, depois que ele chamou o povo do arrependimento lá em Israel, ele foi lá visitar o povo de Gideão. E isso está lá em Alma 7. Alma 7, versículo 3 e 4. E diz o seguinte: E eis que vim com grandes esperanças, e muito desejo de constatar que vós vos haveis humilhado perante Deus, que haveis continuado a suplicar-lhe graça, de constatar que sois irrepreensíveis perante ele, e que não estáis no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Israel. E bendito seja o nome de Deus, pois deu-me conhecer, sim, deu-me a grande alegria de saber que se acham novamente estabelecidos no caminho de sua retidão. Qual a diferença aqui? Ao povo de Israel, ele foi com uma mensagem exatamente para a necessidade do povo de Israel. Ao povo de Gideão, ele foi para uma mensagem exatamente designada para o povo de Gideão. E ele deixa bem claro aqui que ele foi com grande esperança e com um desejo de constatar. Ou seja, quando você vai constatar uma coisa, porque você já soube daquilo. Ou seja, o Senhor já tinha inspirado, já tinha falado para ele que o povo de Gideão era um povo que estava vivendo os mandamentos do Senhor, que estava se esforçando a guardar os mandamentos do Senhor. E Alma, ele teve o discernimento de não trazer a mesma mensagem do povo de Israel para Gideão. A mensagem que ele levou para o povo de Gideão foi totalmente diferente da mensagem que ele compartilhou lá ao povo de Israel. Tá? E aí ele enfatiza no versículo 4 que Deus deu-lhe a conhecer. O Senhor, ele deu a conhecer a Alma. Antes de Alma chegar, ele já ia orando e ele já sabia que o povo estava com um comportamento totalmente diferente do povo de Israel. E aí nós vamos lá para o versículo 17. E diz assim, Alma 7, versículo 17. E agora, meus amados irmãos, credes vós nestas coisas? Eis que vos digo que sim, sei que acreditais nela. Sei que acreditais nelas pela manifestação do Espírito que está em mim. E agora, porque vossa fé é forte a respeito disso, sim, a respeito das coisas que eu disse, grande é minha alegria. Então ele tinha falado sobre Cristo, ele tinha falado sobre nascimento, ressurreição, sobre várias coisas a respeito de Cristo. E ele tinha plena certeza que o povo acreditava nas coisas que ele estava ensinando. Como é que você tem plena certeza naquilo? Você percebe pelo modo de viver, você percebe pela forma que a pessoa está se comportando, você percebe pela forma que a pessoa está recebendo a mensagem. E foi isso que a Alma estava vendo em relação a esse povo. Ele percebeu que o povo estava recebendo a mensagem. No versículo... E ele diz mais, ele diz assim... Sei que acreditais pela manifestação do Espírito. Ele estava sentindo o Espírito. Quando você vai ensinar o Evangelho, você tem que buscar o Espírito e você precisa estar com o Espírito para ensinar com as pessoas. E aí no versículo 19, de Alma 7, 19, diz assim: porque percebo que estais nas veredas da retidão, percebo que estais no caminho que conduz o reino de Deus. Sim, percebo que estais endireitando as suas veredas.
Então, se eles haviam cometido algum erro, se eles anteriormente haviam cometido qualquer iniquidade, eles estavam organizando sua vida, eles estavam endireitando sua vida. E como é que você percebe isso? Pelas atitudes das pessoas, pela forma como as pessoas estão vivendo, pelas formas como elas estão se esforçando a guardar os mandamentos. Então, e você só percebe isso se você tiver um contato com essas pessoas. Contato com essas pessoas, tá? E no versículo 26 diz assim: E agora, meus amados irmãos, eu vos disse essas palavras segundo o Espírito que testifica em mim. A minha alma regozija-se muitíssimo por causa da extrema diligência e atenção que ouvistes a minha palavra. Então ele percebeu, e a alma estava sentindo muito o Espírito. Nossa, pessoal, você sabe quando o Espírito está presente no momento de ensino, no momento de ministração. E é aí onde eu quero chegar. Primeiro, o que mais importa? O Espírito. O Espírito é o que mais importa. Segundo, desde a conferência de abril de 2018, o profeta ele descontinuou o programa de mestre familiar e professora visitante e passou a ter um programa de ministrar a maneira do Salvador. Né? E como é ministrar a maneira do Salvador? Você não pega mais uma mensagem engessada e vai com aquela mesma mensagem para todas as famílias. Não. Qual é a necessidade da família do João? Então você prepara uma mensagem exatamente para a família do João. Qual é a necessidade da família de Maria? Então a irmã da Sociedade de Socorro, a dupla, né, administradoras da Sociedade de Socorro, ela prepara uma mensagem especificamente para ajudar a irmã Maria e sua família. Existe alguém naquela família que precisa escutar algo especial? Então você prepara isso. E aí está o discernimento. Você saber exatamente o que cada irmão precisa ouvir. Qual conselho? Qual mensagem? O que vai ajudar? Não é aquela mensagem engessada para todos. É uma mensagem personalizada para cada família, para cada indivíduo. E isso é ministrar, tá? E aí, à medida que nós fazemos isso, à medida que nós buscamos ensinar pelo Espírito, ir com o Espírito, com uma mensagem específica para cada pessoa ou para cada família, e não a mesma mensagem, algo acontece. E lá em Doutrinas e Convênios 121, versículo 45, diz assim: que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. 2 pontos eu quero frisar aqui. Primeiro, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. À medida que ouvimos o Espírito, à medida que nós iniciamos, eu não posso fazer uma visita agora, mas eu posso entrar em contato com a pessoa por telefone. Então eu oro antes. Eu procuro saber o que o Espírito pode me orientar em relação àquela família, em relação àquela pessoa. E depois eu faço. Eu tento ouvir as pessoas para saber quais são as suas necessidades. E à medida que eu me esforço a ter o Espírito em cada mensagem, e à medida que eu me esforço a ter o Espírito em cada momento de ministração, a confiança nossa aumenta na presença do Senhor. Então o Senhor ele passa a confiar mais em nós. Ele diz assim: nossa, eu vou mandar essa mensagem para Daniel. Por quê? Porque eu sei que Daniel vai ouvir. Porque eu sei que Daniel vai obedecer. Então, a cada vez que nós buscamos ouvir o Espírito e preparar mensagens, preparar coisas para ministrar realmente às pessoas, aumenta a confiança
diante de Deus. Ele passa a confiar mais em nós. E aí a doutrina, ela passa a cair sobre nós da mesma forma que o orvalho cai do céu, de forma natural. E daqui a pouco, irmãos, você está falando e você diz, nossa, como eu falei isso? Porque a doutrina caiu sobre você como o orvalho cai do céu. Porque o Senhor confia nos seus servos. Que possamos buscar ser instrumentos na mão do Senhor. Que possamos verdadeiramente ministrar. Não ensinar mensagens engessadas, mas personalizar, buscar exatamente qual é a necessidade de cada indivíduo, qual é a necessidade de cada família. E buscar o Espírito. Porque o Espírito é o que mais importa. Essa é a mensagem de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? E se você gostou dessa mensagem, compartilha. Um forte abraço.